Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa Masterclass, a esse vídeo aqui que estamos fazendo. Eu sou o Gustavo, da Musier, e hoje nós estamos na ilustre presença desse jovem aí sensacional. Obrigado pelo jovem. Oh. Se apresente aí. Quem é você, meu caro colega? Eu sou o Marcos Aguiar, né? A gente já se conhece, eu e o Gustavo aí do circuito de lojas, né? Como especialista Cássio, né? Eventualmente fazendo o que eu fazia de rotina, né? Dando treinamento em lojas. Mas tem toda uma trajetória por trás, né? Tem os tempos de músico, também já fui vendedor de loja. Hoje eu tento equilibrar aí entre professor e especialista da Cássio, né? Sim. Evidentemente mais especialista do que professor, né? Para a pessoa saber o que um especialista da Cássio faz. Cara, Qual é a tua função dentro da empresa? bom, vamos lá. Hoje é o seguinte, velho, esse tipo de trabalho que eu faço, na verdade, já é um trabalho assim feito já há muito tempo, até por outras marcas e tudo mais. Mas com a expansão da Cássio, acabou abrindo essa vaga de um segundo especialista, porque já tinha, que nesse caso é o Fábio Augusto, que é o especialista maior dentro da Cássio hoje. O que o especialista hoje faz? No geral, a gente dá suporte para usuários da marca. Usuários que eu digo assim, não só necessariamente o consumidor final, né? Mas também o lojista, principalmente o lojista, porque é o principal canal de venda que a gente tem hoje, Sim. são as lojas, são as revendas, né? Mas eventualmente acaba atendendo o pessoal também que é o usuário que toca também. E, inclusive, o pessoal que vai no chat, nas redes sociais, ou o pessoal ali que vai no YouTube, quando a gente ainda tinha o canal do YouTube antes de ser hackeado, né? Sim. Todas as respostas que tem lá, na maioria dos últimos 2, 3 anos para cá, quem respondia, quem acabava respondendo era eu, né? Então, assim, o especialista, eu acho assim que é até uma coisa meio hipérbole, né? Você chamar o cara é especialista. Nada mais do que um suporte, né? Uhum. É claro que a gente pega desde o do usuário que está relacionado ao produto mais simples até o cara que está relacionado ao produto com uma estrutura mais complexa de mexer, né? Que são os pianos de palco, os arranjadores profissionais. Mas essencialmente é isso. Hoje o meu trabalho é isso. E está correlacionado diretamente com a música, porque não teria como, né? Assim, se eu não tivesse toda a experiência anterior de ser músico, de ser professor, de ser vendedor de loja, Uhum. de estar em contato direto, né? Assim, não teria como hoje estar trabalhando com a marca e fazendo esse tipo de trabalho, né? Sim. Mas essencialmente é isso, né? A Muito princípio. bom. Basicamente, cara, tu tá sendo muito humilde, mas Não, que é basicamente tu isso. é o cara que manja de todos os produtos da Cássio. Tu é o velho que, tipo, vai chegar lá e vai tirar todas as dúvidas, que sabe todas as especificações de um produto. Eu já Sim, presenciei isso na pessoa física, na entendeu? prática. Então, E o que eu não basicamente, sou, gente, o Marcos é isso, entendeu? sim, e o que eu não souber também, eu vou atrás, né? É a Sim, minha sim, obrigação, acaba sendo minha obrigação ir atrás e até aquela velha história, né? Não mentir nem para o lojista nem para o consumidor, né? uhum. Não enfeitar uma resposta. Então, assim, Sim, o que sim, eu sei, o que eu não sei, eu tenho que correr sim, atrás. show de bola. Então tá bom, gente. Basicamente, a gente está fazendo esse vídeo aqui. Ele é o primeiro vídeo da nossa série do nosso canal, que se chama Masterclass Musier. Então aqui a gente vai tirar um monte de dúvidas, como o Marcos é um especialista da Cássio em teclas e é um músico, já tem uma baita de uma experiência. Então a gente vai fazer algumas perguntas que você, que talvez seja tipo iniciante ou em teclado, ou iniciante em piano, no mundo das teclas em geral, vai conseguir tipo tirar as suas dúvidas sobre às vezes qual teclado comprar, como escolher um teclado, como escolher um piano, quais os melhores teclados, se existe algum teclado que seja perfeito para começar a tocar assim. Então é esse tipo de pergunta que a gente vai responder nessa live. Então, antes de começar, se você já quer ficar por dentro aí dos próximos conteúdos, se inscreva no nosso canal aqui. E o Marcos, ele tem um canal que é próprio para quem gosta de teclado, de piano, de coisa arada. Faz o teu merchan aí, Marcos. Explica mais. Deixa eu aproveitar essa brecha aqui, que não é qualquer lugar que a gente pode falar, né? Eu tenho um canal, que é o Helpdesk do Marcos, está bem correlacionado principalmente aos produtos da Cássio, né? Eu ensino o pessoal, às vezes, fazer
realizar algumas funções, alguns produtos que especificamente não está no site da Cássio ou no YouTube da Cássio. Sim. Só para dar um geral nisso daí. Às vezes o cara compra um produto, ele fala, putz, eu queria saber como é que dá um reset de fábrica. Você não vai encontrar isso com facilidade nem na Cássio Brasil, nem na Cássio Gringa, nem em lugar nenhum. Porque não é tão operacional, não é uma questão tão perguntada. Mas, de Uhum. repente, eu consigo criar esse tipo de conteúdo, não especificamente esse conteúdo, mas esse tipo de conteúdo que às vezes você não encontra nos sites, em tutoriais no geral, eu procuro fazer para atender essa demanda menor, né? Que às vezes Mas, precisa, às vezes tem uma é, necessidade mais urgente, né? sim, são vídeos específicos, mas que sanam a dúvida de uma forma geral, assim. Sim, e não só isso, né? Também como educador musical, às vezes você vai encontrar alguma coisa, tipo, tá lá falando sobre o CTX, aí na sequência tem como ler partitura, entendeu? Então, Entendi. você fala assim, são duas vertentes diferentes, mas o canal é mais ou menos para essa ideia aí, né? Mas, Dar suporte no geral e também coisa correlacionada à música. Música show também de bola. no estudo, né? Então você que está assistindo, se você quer começar a tocar teclado ou piano, é obrigatório você se inscrever em dois canais. No do É isso Marcos aí. e no da Musier, porque aqui você encontra também aulas de piano e de teclado e dicas e tudo mais, A beleza? hora é agora. Então vamos lá, vamos começar a fazer a primeira pergunta. Bora lá. Marcos, como a gente deve... Eu, por exemplo, quero aprender a tocar teclado. Por onde eu começo, assim? Quais são os primeiros passos que eu tenho? Tipo, meu Deus, quais são os tipos de teclados que existem? Porque, Uhum. cara, eu já dei uma pesquisada, assim, existe muita coisa. Então, provavelmente, quem está começando, tipo, chega assim e se depara com teclado arranjador, teclado controlador, workstation, não sei o quê, tananana, ele pensa, meu Deus do céu, o que que eu faço, velho? Sim. Então, tipo, às vezes, como escolher um teclado e o que você deve analisar para, tipo, esse teclado é perfeito para mim. Ou às vezes, enfim, Uhum. diga aí. É, eu vou até tirar o óculos Porra, para ficar agora ficou importante. sério. Ficou Agora, sério. agora ficou sério, hein? Puta Ah, merda. Cara, é o seguinte, a primeira coisa que, assim, eu vejo pela experiência no geral que eu tive com loja e como professor, é que rola uma certa confusão dessa ideia do iniciante, né? Tem gente que tá muito preocupado, assim, o valor de investimento. Isso é uma outra história. Quando, se vier ao caso, a gente acaba tecendo alguma coisa sobre isso. uhum, Eu vou apontar assim, o meu ponto de vista, é uma questão pessoal, independente de trabalhar na Cássio ou marca X, Y, não importa. Se eu fosse falar hoje para um cara assim, vai começar a tocar, entendeu? Caiu assim de paraquedas nesse mundo, gostou da ideia, tá com intimidade com o produto, com produto não, com o instrumento, fala assim, eu gosto disso, tá bem definido isso daí. uhum, A gente tem duas ocasiões e a gente pode tecer e decorrer sobre isso daí. Primeiro, vai tocar teclado ou vai tocar piano? Entendeu? Tem uma razoável diferença entre aí. Aí o uhum. cara pergunta assim, como é que eu descubro isso? Cara, se você já está fazendo aula, já é 90% dessa pergunta já está respondida. Porque Sim. se você faz aula de piano, você tem que procurar um piano digital. Se você faz aula de teclado, você vai procurar um teclado com tecla leve. Pronto, né? Dica para quem vai começar. Questão pessoal. Procura um teclado que tenha já sensibilidade nas teclas. Já começa por aí. Por quê? Se o cara compra um teclado, cara, independente, a Cássio tem teclado sem sensibilidade nas teclas, que é feito para iniciante. A Yamaha tem. Acho que só a Holland que não tem, porque os produtos dela já começam até com uma faixa de preço acima da média do consumo, né, do mercado brasileiro. Uhum. Mas a dica seria essa: começa com um instrumento que tenha sensibilidade nas teclas. Hoje, no Brasil, graças a Deus, você encontra instrumentos que variam aí de investimento de 800 até 40 mil reais, 50 mil Uhum. reais, dependendo do gosto. Mas você precisa investir 40 mil? Não, assim, às vezes um teclado básico de R$ 1.000, que já tem sensibilidade nas teclas, já tem um timbre que é legal para a pessoa ouvir, e ele dá um apanhado geral de instrumentos, né? Não vem só o som do teclado em si, mas você tem o som de outros instrumentos que estão ali. Sim.
Então, o principal seria isso. Tá. Pega um teclado com sensibilidade nas teclas, com algumas variedades de timbres para você entender a tessitura do timbre, você criar intimidade com ele. Se o orçamento, aí a gente vai para a questão da grana, né? Que a pessoa às vezes tem ou não tem. Se o orçamento está muito curto, e a gente sabe que é uma realidade brasileira, Sim, com certeza. porque, cara, às vezes eu tô falando aqui, é R$ 1.000 de investimento. Tem gente que fala, meu, esse cara tá louco, eu não tenho R$ 1.000. Aham. Não tem problema. Se o orçamento está curto, aí você vai para um instrumento mais barato, com menos Sim. recursos. Porque, como é o primeiro contato que você vai ter com o instrumento, você não vai utilizar 100% dos recursos que ele tem. Então, assim, não adianta falar para o cara, você é iniciante? Então, o instrumento ideal para você é um workstation. Não, não vai rolar. É uma Sim. mentira. Esse cara não vai usar esse produto, entendeu? Uhum. Então, assim, o orçamento está curto, muito curto. Pega um produto básico, um operacional bem Sim. básico mesmo. Tem as teclas, tem um som legal. E hoje tem muita, cara, tem muita opção de mercado para esse tipo de usuário. Então, Show. assim, no geral, instrumento com sensibilidade nas teclas, uma sonoridade bacana, uma biblioteca ali legal, uns 80, 90 timbres que ele possa usar. Se ele gostar dessa área de ritmos, ele pode começar com um arranjador bem básico mesmo, também tem aí a Riveria no mercado. E se não, o orçamento está curto, parte com um instrumento mais barato, né? Nossa, Aí você tem várias opções também para acessar ele. Acho show. que é isso. Eu já vou te fazer três perguntinhas basiquinhas assim, só porque Ótimo. tem pessoas que, tipo, às vezes estão assistindo o canal e elas, tipo, começaram agora a pesquisar sobre teclado. E às vezes elas não sabem o que é sensibilidade nas teclas, o que seria um teclado Uhum. arranjador, o que seria ritmo ou timbre. Mas isso a gente já vai guardar para depois. Eu só queria Claro. falar, tipo, que como eu também já fui por um período ali vendedor na loja, então, tipo, às vezes eu já atendi um pessoal, assim, que queria comprar teclado. E, tipo, eu não sei se isso pode ser útil, assim, mas às vezes eu perguntava para a pessoa, assim, você quer um teclado para criar tipo, uma sequência de estudo e ter uma boa durabilidade, ou um teclado Sim. para primeira experiência, só para saber se você vai, tipo, quero comprar um teclado para ver se eu gosto. Quero comprar um teclado para ver se o meu filho ou minha filha vão gostar de tocar teclado. Super Então, válido. tipo, às vezes, tipo, quando a pessoa queria um teclado para a primeira experiência, eu indicava um modelo mais básico, até porque as pessoas Sim. criam modelos mais básicos, entendeu? Então, Sim. tipo, claro, se você tem, tipo, às vezes R$ 1.000, R$ 1.200 para gastar no instrumento de iniciante, vai com fé, assim, taca ali Não, pau. entra solando, entendeu? Porque um instrumento que é completo para iniciante, que tenha sensibilidade nas teclas, que tenha timbres com alta qualidade, que tenha conexão com o aplicativo, entrada para pedal, saída para Sim, fone de ouvido, sim. ele vai influenciar muito mais no seu aprendizado do que um instrumento que não tem sensibilidade, do instrumento que tipo é mais simples assim. Perfeito. Então isso também influencia, eu acho, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Como vendedor, a orientação que eu fazia para consumidor era essa aí, entendeu? É a primeira experiência, é um consumidor assim que a gente percebe, é nível experimental, vai Sim. entrar para ver se gosta. Isso acontece muito com o exemplo que você citou, que é o pai, né? Uhum. Vai falar, vou ver se meu filho gosta, vou colocar ele na aula, se ele não curtir, pelo menos eu investi pouco e eu já consigo vender rápido esse instrumento. Sim. Aí ele está corretíssimo, né, Uhum. nesse modo de pensar dele. É lógico que envolve outras coisas, disciplina, aí o cara vai ter que sentar, vai ter que estudar, e o pai vai ter que cobrar muito isso daí, entendeu? Uhum. Então, assim, tem muito desse negócio. E o cara, nessa linha de raciocínio dele, ele está corretíssimo. Agora, se ele identificar que dá para entrar com um instrumento com uma qualidade maior, cara, entra com os Sim. dois pés. É super Uhum. válido isso daí. Super válido. Exatamente. Então, assim, na minha experiência como vendedor de loja, eu acabava orientando a galera dessa forma também. Uhum. Justamente por causa disso. Quanto mais coisa você agrega como ferramenta para o estudo, envolve tudo. Timbre legal, uma biblioteca ampla, sensibilidade. Fala, tem entrada para pendrive. Não vou usar. Ué, você não vai usar agora. Mas de Sim. repente você fala, vou usar o gravador de áudio.
aí as coisas vão se agregando e a ferramenta vai completando. Sim. Então, o critério para o iniciante seria mais ou menos isso daí. Envolve mais Show. coisa, mas assim, está mais relacionado a... Mais relacionado, não. Está correlacionado à parte de estudos do que só do instrumento em si. Sim, sim. Mas uma boa ferramenta para trabalhar é indispensável, né? Exatamente. Até fazendo um adendo aí para o pessoal que está assistindo esse vídeo, aqui no canal da Museu tem um vídeo onde eu indico alguns teclados que são bons para iniciante, né? Claro, existem diversos, mas eu elenquei uma lista, e está dividido entre teclados para primeira experiência, teclados para estudantes que querem ter uma evolução, assim, e teclados show de bola, assim, que o cara vai comprar e não vai se arrepender de jeito nenhum, assim. Vai moer. Então, taca ali pau aí, dá uma olhadinha. Lembrando, mais uma vez, se você quer mais dicas de teclado e coisa arada e tudo mais, se inscreve no canal do Marcos, ali tá aqui embaixo. Vou deixar aqui embaixo o link na descrição para você se inscrever no canal do Marcos. E, enfim, vamos continuar aqui. Vamos lá. Eu queria que você falasse sobre essas dicas, essas questões básicas, assim, por exemplo, vou comprar um teclado e vi que ele tem sensibilidade nas teclas. Que desgraça é essa? Cara, vamos falar sensibilidade nas teclas. Porque o que que é e por que que é super importante isso daí. Sensibilidade nas teclas está relacionado à velocidade do toque, né? E isso envolve uma coisa que a gente estuda na música chamada dinâmica. Isso nada mais é, infelizmente eu não liguei nenhum instrumento aqui nada, né? Inclusive está o CTS 300 lá atrás. Uhum. É o easter egg. O easter egg tá aí. Isso envolve o quê? Por exemplo, qualquer coisa que você for tocar, não necessariamente um instrumento, né? Se você, por exemplo, vai dar uma batida na madeira, você bate com a mão mais leve, a tendência do som que você vai fazer com a sua mão em contato com a madeira é sair mais baixo. Conforme você aumenta a velocidade e a força com que você ataca a madeira, o som vai saindo mais alto. Isso acontece também com o instrumento de teclas. Hoje, a gente tem sensores de velocidades individuais para cada tecla do instrumento, que ele nada mais do que faz é o cálculo da velocidade que a sua mão está atacando a tecla. Uhum. Né? Tem gente que fala assim, é o peso da mão. O peso ele influencia no ataque da velocidade. É por isso que, para o pessoal mais velho, que já está mais acostumado, tem uma coisa chamada velocity nos sintetizadores e em alguns pianos de palco, que nada mais é do que essa velocidade com que você ataca a tecla. Então, isso, num resumo geral, seria o que a gente chama de sensibilidade da tecla. É um sensor que você tem ali, que ele calcula a velocidade com que você toca. Quanto mais pressão, mais forte você toca a tecla, mais alto sai o volume. Então, isso é essencial e a gente vai entrar no porquê que isso é essencial. Vamos pegar a seguinte situação. Quando você está estudando, tocando ou realizando qualquer atividade, pode ser relacionada à música ou não, você desenvolve um hábito rotineiro, né? O que a gente pode caracterizar como vício, né? Sim. O que acontece? O cara que toca muito tempo sem desenvolver a dinâmica, a sensibilidade da tecla, né? Aquela ideia de tocar um pouco mais pianíssimo, um pouco mais leve, ou a hora que ele tem que executar um fortíssimo, que aí ele tem que sentar a mão no instrumento dele. Vamos supor que esse cara estudou num instrumento em que ele não desenvolveu essa habilidade. Uhum. Então ele adquiriu um vício, né, tocando no instrumento sem sensibilidade. Às vezes ele adquiriu um vício de tocar muito forte constantemente ou tocar muito fraco constantemente. Sim. Para que isso seja removido dele e ele crie um hábito novo de tocar no instrumento com sensibilidade, falando como professor agora, como eu dei aula e tudo mais, né? Cara, isso é um parto, não para o professor, entendeu? Isso é um parto para o aluno. O cara, para conseguir desenvolver isso, é um sofrimento muito grande para ele. Uhum. Porque o ouvido dele já acostumou com essa ideia do som linear, entendeu? De não ter controle de volume de nada. A mão dele já está adaptada para aquele tipo A de memória instrumento. muscular. A memória muscular, perfeito. Essa colocação foi perfeita, entendeu? Então ele acostumou a tocar daquele jeito, ele viciou a tocar daquele jeito. Sim. Então, para você tirar o cara desse mundo e trazer ele para outro mundo, para esse mundo da dinâmica,
Cara, é muito difícil. É Sim. muito difícil. É muito sofrido. É igual aluno de piano que às vezes o cara não corta a unha, né? Aí você fala assim, não, mas é bonito, né? Principalmente mulher, né? Fala, meu, se você não cortar a unha, fala assim, não tem como você desenvolver arpejo, entendeu? Você vai bater a Sim. unha para tudo que é lado. Uhum. São dois exemplos distintos, mas o que eles têm em comum é isso, é o vício, entendeu? Entendi. Isso que eu falo, é essencial o instrumento com tecla sensível ao toque, para acostumar com essa ideia, entendeu? Show. É lógico, só para colocar a cereja do bolo aqui, tem instrumentos, por exemplo, o clavinete, o Hammond, que eles não têm sensibilidade, não tem, o sensor não tem. Mas aí, cara, é outro mundo. Aí o cara já está com 30 anos de piano nas costas, entendeu? Aí Sim. ele já vai tocar aquele instrumento sabendo disso, entendeu? Aham. Mas Nossa. essencialmente é isso daí para desenvolver esse tipo de trabalho que seja assim legal e que o cara não precisa corrigir daqui 5, 6 anos enquanto ele estiver estudando, entendeu? Mas Massa. essencialmente é isso, né? Show de bola. Perfeito. Então, beleza. Sensibilidade, então, quer dizer que quando eu tocar forte no teclado, o som vai sair alto, e quando eu tocar fraco, o som vai sair baixinho. Perfeito. Basicamente isso. É isso. Show de bola. Aí, beleza. Fui lá na loja, lá cheguei, o vendedor falou para mim, cara, esse teclado tem 400 timbres e 300 ritmos. A biblioteca é generosa. O que que é isso, cara? O que que é timbre e o que que é ritmo? De uma forma bem, enfim, bem... Bem genérico. É. Vamos fazer um apanhado geral aqui. O seguinte, timbre, a gente chama de timbre aquilo que está relacionado à qualidade do som específico do instrumento, Uhum. né? Se eu falo para você assim, falar, ô Gustavo, esse teclado aqui, ó, ele tem timbre de violão. Então você poderia imaginar que ele sintetiza o som de um violão. Dentro desse timbre de violão, você tem variáveis, né? Você tem o violão de nylon, você tem o violão de aço, você tem por aí vai, né? Você tem violão de 12 cordas e assim a Sim. gente vai indo. Então, o timbre está relacionado a isso, né? Agora, o timbre também está relacionado à qualidade do instrumento em si. Por exemplo, você pega um piano assim que eu falo para você, Gustavo, esse teclado aqui tem um puta timbre legal de piano. O que você pode imaginar, né? Com certeza. Bom, a qualidade do timbre do piano, especificamente desse instrumento, deve ser Aham. muito boa, deve ser bem agradável. Uhum. Então, assim, hoje a maioria das marcas, cara, tem esse lance do instrumento ter uma gama enorme de timbres. É legal para o cara que está começando, até para o intermediário é interessante, ou até para o Sim. profissional. Às vezes o cara é tecladista, está numa banda e vamos supor, não tem metais, né? Não tem um cara para fazer um saxofone, Aham. né? No teclado pode ter um timbre agradável de um instrumento específico para substituir nesse caso, né? Uhum. Ritmo, ritmo tá ligado diretamente a uma coisa assim mais ampla, é global, né? A gente mora, por exemplo, no Brasil. O Brasil tem uma riqueza rítmica assim muito grande. Você tem aqui shot, baião, forró, samba, Maracatu. bossa, maracatu e assim é muito rico, cara, muito rico. Então você tem condições específicas, regionais, né? Isso a gente falando do Brasil. Sim. Como se isso não bastasse, você tem coisas relacionadas à regionalização global. Por exemplo, jazz. Jazz é a música americana. Aham. Você tem um ritmo que seja muito próximo da ideia do que é o jazz original no instrumento. Você tem uma valsa, que é europeu, né? O famoso 3x4 ou Sim. 6x8, tem também no instrumento. Tem alguns teclados mais específicos que às vezes você tem até ritmos da Indonésia ou da Arábia, alguma coisa Aham. assim. São edições difíceis de vir para o Brasil, né? Mas tem. Sim. Então, assim, o ritmo ele tá bem relacionado a essa estrutura cultural, mas ele é tão importante não só para o cara que vai usar o ritmo, que a gente conhece como o famoso tecladista de instrumento arranjador, né? Uhum. Que faz de tudo, desde churrascaria até formatura, né? A gente Sim. encontra esse cara, né? Então, Uhum. assim,
Não no sentido pejorativo. Às vezes a gente fala Sim, teclado de sim, é. churrascaria, a Aham. galera fala, "Aí, não, assim, é o teclado de churrascaria. O cara bota o teclado lá, ele toca o Sim, sim, baile a faz o som noite ambiente, inteira. né? Exato. E ele faz o baile a noite inteira. Aham. Por causa dessa, eu costumo dizer assim, por causa dessa riqueza que a gente tem, em um instrumento só você encontrar tudo isso, né? Uhum. Uma gama gigante de timbres de outros instrumentos que você pode conhecer e também você tem a parte de ritmos que é generosa, assim, que você pode, meu, quero entender como é que é um ritmo do Caribe aqui, um tchá-tchá-tchá, como é que Sim, os sim. cubanos tocam e tudo mais. Então, é legal, entendeu? E aí é que entra a linha do cara que vai tocar com arranjador ou o cara que vai tocar um piano mesmo, Sim, entendeu? sim. Aí você começa a abrir as vertentes, né? Mas tem para todo gosto, né? Graças a Deus. Show de bola. Então, partindo, a gente falou então sobre teclados. Agora vamos falar um pouquinho sobre pianos de leves, assim. Vamos Legal. falar, por exemplo, eu quero começar numa aula de piano. Decidi, já dei o primeiro passo, já decidi se eu quero piano ou teclado. Então, vou escolher o piano. Existe uma quantidade certa, por exemplo, piano geralmente você só encontra em 88 teclas. Ou existem Tem, mais? não, tem mais Mais? sim. O essencial é 88, né? Aham. Os da Cássio hoje, por exemplo, todos são 88. Não tem nenhuma Show. edição com 73 ou 76. Uhum. Mas se você procurar, por exemplo, pianos elétricos, como Rhodes, né, ou Wurlitzer, essas coisas, eles são um pouquinho menores, eles são 73 por causa a ideia inicial era que fosse econômico, mas não perdesse essa região do grave, que é a região mais Sim. esquerda, né? Uhum. O que tem em comum, que é essencial a todo piano? Tecla pesada, tá? Isso é o principal. Não importa o acabamento, porque um tem a tecla mais bonitinha, outro tem a tecla mais lisa. Uhum. Isso é questão técnica que a gente até pode entrar depois, porque Sim. tem um porquê disso, mas Uhum. essencialmente é a tecla pesada. O usuário vai ter o primeiro contato com o piano, e isso é interessante porque o pessoal fala assim: mas eu não deveria aprender teclado antes, depois para entrar no piano? Né? Não sei se você já se deparou com essa situação Já. na loja. Eu costumo dizer o seguinte, cara, se você já começar no piano, né, você já pegar um piano de 88 teclas, com tecla pesada e tudo mais, a sua musculatura vai se adaptar mais rápido Sim. àquele instrumento. Né? A Uhum. musculatura que eu digo é os dedos aqui, né? E o braço em si, que vai Uhum. atacar ali as teclas do instrumento. Porque o que acontece? O cara sai do teclado, passa uma vida inteira tocando com tecla leve, é igual aquela história, você fica a vida inteira dirigindo um instrumento com direção hidráulica. Na Uhum. hora que você pega uma Saveiro 93, com direção, com aquele Sim. queixo duro, e você precisa fazer uma baliza, você vai passar mal, entendeu? Você vai fazer a Uhum. baliza, mas você vai fazer com muito mais dificuldade. Sim. Aham. Então, assim, cara, vai começar no piano, geralmente já vem sugestionado até pelo professor, padrão, procura um instrumento que tem tecla pesada, tá? Que você já está acostumado a ter contato com esse instrumento. Por que eu falo isso? Tem algumas marcas, infelizmente aí a gente entra no campo de marca, assim, que é uma coisa que eu não tenho problema em discutir, independente Uhum. de estar trabalhando na Cássio ou não, mas tem algumas marcas no Brasil que não são marcas de responsa, não tem renome nem nada, e os caras fazem um instrumento fake, né? O que é um instrumento fake? Você olha assim, pá, puta, pianão bonito, tem estante de partitura, aquele acabamento falsoso de madeira, né? Você olha, madeira. Aquilo lá, se você jogar um balde d'água, ele dobra de tamanho, né? Ele estufa, ele incha, né? Tô ligado como é que é. E o que acontece? Esse instrumento, às vezes você vai lá, a hora que você senta a mão, além dele ter um timbre, assim, que é um pouco desagradável, Aham. a tecla é leve, cara. E isso é horrível. E assim como o cara do instrumento sem sensibilidade na tecla, ele também pega o vício de tocar com tecla leve. Aí, cara, aí você pode abandonar o barco. Inclusive, é importante explicar para o pessoal que está começando, assim, existe uma diferença entre teclas sensíveis, teclas com sensibilidade e teclas pesadas. É importante Sim. falar, assim, tipo... Enfim, Marcos, explica aí para nós aí. Assim, se eu for falar assim,
os dois têm sensibilidade, né? Aham, Vamos colocar aqui. O sim. que define tecla leve ou tecla pesada, né? Para as teclas sensíveis no geral. O usuário por si só na loja, ele pode fazer o teste. Se ele vai lá, pega, por exemplo, eu tenho o CTS 300 aqui, ele é tecla leve. Por que eu sei que ele é tecla leve? Cara, na hora de tocar, você vai lá, afunda a tecla com uma certa facilidade. Por quê? Não tem resistência da Sim, tecla, né? sim. Quando você vai pro piano, aí você tem que fazer um pouquinho mais de esforço para aquela tecla afundar. Aí é o que a gente chama de tecla pesada. Por quê? Dentro da tecla, especificamente todos os pianos digitais, com exceção dos pianos híbridos, que é a tecla de madeira de verdade, mas dentro da tecla ali, de plástico ali, você tem um ferro que faz esse contrapeso da tecla de verdade. Então, você tem uma simulação de rebote. Aham. Então, a força que exige para você tocar nessa tecla e tirar o som do instrumento, ela é maior do que o instrumento de tecla leve. Tá? O Nossa. que isso proporciona? Se você conseguir desenvolver uma técnica legal de precisão e velocidade no piano, quando você vai para o instrumento de tecla leve, cara, meu, Sim. você morre, entendeu? Aham. É o que eu Aham. falo para a galera, você sai do piano e vai para um sintetizador de tecla leve, é outro mundo. Assim, a Sim. tua performance voltada para a parte virtuosa da coisa, né, é incomparável. É a mesma coisa que, tipo, um baterista, por exemplo, eu toco bateria. Então, tipo, a mesma coisa que um baterista, às vezes, quando ele toca com uma baqueta mais pesada, tipo, ele faz Sim. alguma coisa assim, ah, vai lá, treina as viradas em tal velocidade. Só que quando o cara, ou as técnicas enfim, de rudimentos e tudo mais, tal, de... Na hora que você tira 2B e dá uma 7A pro cara, Isso, nossa senhora. Primeiro que ele quer a baqueta. sim, sai moendo tudo. Aham, Mas mas é a também tem uma mesma diferença. coisa, entendeu? É a mesma coisa. Se você tá acostumado, é lógico. Eu costumo dizer o seguinte: o cara passou a vida inteira tocando com tecla leve. Ah, não gostei de tecla pesada. Então, esse instrumento aqui, de repente, não é o ideal para você. Sim, Você tem que pegar um controlador, alguma coisa que seja mais amplo, mas com o mesmo peso. Mas é legal. Se você puder fazer a experiência, se você puder ficar ali para se adaptar ao instrumento, vale muito a pena. Quando eu estudei minha vida inteira no PSR 500 da Yamaha. uhum, Puta teclado legal. Para a época era sensacional. uhum, Quando eu fui pro piano, cara, eu fiquei 6 meses só para adaptar a musculatura para o instrumento. uhum, Porque eu lembro que eu tocava na igreja, no interior de São Paulo, e todo final de culto eu saía com a mão dolorida. Aí eu sim. saquei, falei, mano, é a estrutura do instrumento aqui que está me afetando. Então eu vou precisar Aham. desenvolver alguma coisa aqui para resolver. Mas rolou, deu certo. Hoje eu Mas, adoro tocar instrumento com tecla pesada. show de bola. Então, beleza. Piano tá ali. Existem qual seria um modelo ideal, assim? Como eu posso escolher um piano? Existe piano, tipo, basicamente, quando uma pessoa entra num site ou vai numa loja, assim, para escolher um piano, ela vai se deparar com algumas coisas, que são, por exemplo, Sim, conexão para pedal sustain. importante. Gostaria que tu explicasse mais para frente ali o que que é um pedal sustain, como funciona, para que que serve e tudo mais. Claro, Ela vai se deparar com pianos que tem MIDI perfeito. e basicamente acho que é isso. Tá, vamos pensar aqui no geral do piano. Como que o cara escolhe um piano? Bom, vamos pensar pelo iniciante, porque geralmente o cara que é profissional ele já sabe o que ele quer, Sim, né? sim. E aí a gente teria que ficar discorrendo um comparativo, alguma Uhum. coisa assim do tipo. Acho que não é por aí. Sim. O iniciante ele deve procurar o quê? Instrumento com 88 teclas, que isso é padrão, tá? Não, dificilmente ele vai conseguir fugir disso daí. Ah, eu até posso falar, a Cássio tem modelos para iniciante assim que são legais pra caramba. Você pega, por exemplo, CDPS 150. Ele preenche tudo isso daí. Você Uhum. vai ter tecla pesada com textura e acabamento ali com a resina fosca, que é um sistema meio que antiderrapante, né? Para Sim. quem transpira pela ponta dos dedos. E é um instrumento compacto. Hoje, graças a Deus, cara, a gente tem o piano digital porque não desafina, né? A manutenção praticamente é nula comparada ao piano acústico. Aham. E você tem a extensão
orquestral dele, né? A extensão completa, as 88 teclas, que vai desde o grave até o agudo lá em cima, sem problema nenhum. É fácil de carregar, fácil de você deslocar dentro da sua casa. O pedal, né? O que é o pedal? Cara, eu acho assim, que hoje, na maioria dos produtos, até os da Cássio, você comprou o piano na loja, bonitinho, na caixa fechada, ele já vem com pedal de sustain, Sim. né? Nem que seja o sapinho, né? O pedalzinho Aham. pequenininho, mas já vem, Sim, tá? sim. Por que é importante? Aí a gente cairia na questão do vício também de novo, né? Mas o sustain, ele acaba sendo super importante para o músico, porque ele que acaba dando a sustentação das notas, acaba preenchendo, né, com o prolongamento das notas. Por exemplo, se Uhum. você toca um determinado instrumento sem o sustain, né, um piano, você tira a mão da nota, o abafador encosta na corda e acabou, cortou o som. Sim. O sustain, o que ele faz? Ele afasta esse abafador e você tira a mão do instrumento e a corda continua suando, né? Uhum. Isso é uma questão assim muito simples da pessoa testar e perceber. É muito tranquilo, Uhum. né? O que isso proporciona? É Se você vai importante. tocar... É Hã? importante só falar que essa dica também serve para quem toca teclado, né? Porque tem muitos, Também, boa parte dos teclados vem com conexão para pedal sustain. Então vale para pedal, para piano e para teclado, beleza? sim, sim, vale muito. Para as duas vertentes. O que o sustain proporciona? Vamos pensar aqui uma ocasião, é, pegar um músico de igreja. Às vezes o cara vai fazer hoje está muito, o pessoal está usando muito worship, né? Que eles Sim. falam. Uhum. O cara vai criar um timbre ali, um timbre atmosférico, um pad ou um cordas, alguma coisa. Ao invés dele ficar segurando com a mão aquela nota presa ali no teclado, que Uhum. obrigatoriamente ele teria que ficar com a mão, Sim. ele toca a nota e pisa no sustain e vai fazer outra coisa com a mão direita ou com a mão esquerda também. Sim. O sustain vai segurar essa nota que ele está preenchendo ali para criar essa atmosfera e ele Uhum. acaba ficando livre para fazer outra coisa, né? Não só isso, vai mais além, por exemplo, o cara que é estudante de piano, às vezes ele compra um AP 710, um GP 500. Quando você pisa no sustain, por você estar simulando o afastamento do abafador das cordas, você vai influenciar toda a estrutura comportamental do instrumento. Então você vai ouvir Uhum. todos os harmônicos, o que a gente chama de vibração por simpatia, quando você toca ali, mas aí já é um assunto assim mais extenso, mais voltado para quem Aham. estuda música, né? Mas é super importante. E é importante que o cara aprenda a tocar com sustain para não ficar com o vício de tocar sem. Sim. Porque aí, para adaptar também, é a mesma história do cara que toca com instrumento sem sensibilidade nas Aham. teclas. Entendeu? Então, assim, no geral, por definição, piano e teclado, eles estão distantes, mas ao mesmo tempo, assim, na parte técnica, se você olhar, eles estão bem próximos, né? Uhum. Sustain e tal. Sobre o MIDI, né, que você comentou. O que é MIDI? Tem muita gente ainda no Brasil que acha que MIDI é um formato de som. E isso, assim, é um erro. O Sim. MIDI, o MIDI ele é um protocolo, né? Foi criado, se não me engano, na década de 80 ou antes, não tenho certeza, precisaria ver. Onde algumas marcas se reuniram para criar essa tecnologia, para quê? Para que os teclados de diferentes marcas conversassem entre si. E isso foi evoluindo. Tanto que tem gente que você fala assim, conector MIDI, por exemplo, o cara imagina aquele conector com 5 pinos DIN, né? Uhum. Sim. Um conector grandão lá que tem uma bolinha com 5 pinos ali dentro. Aham. Hoje, graças a Deus, a gente tem o USB, que Uhum. é padrão global, você encontra em qualquer loja e é mais rápido que o MIDI, né? Então, e o que isso proporciona? O cara compra um teclado, tem uma conexão USB, que ele pode usar como MIDI. Se ele tiver um computador legal, por exemplo, ele pode usar o instrumento dele, além de ser o instrumento em si, para ele tocar, pode ser um controlador de áudio também. Uhum. O que é o controlador? O controlador nada mais é que o quê? Você está mandando informação do instrumento para o computador. Vamos pegar um exemplo prático. Eu tenho um instrumento virtual, eu tenho um piano virtual. Esse piano virtual, quem gera o som dele é o computador. Uhum. Então, assim, mas eu preciso de alguma coisa que faça gerar esse som.
Então aí eu tenho um piano controlador. Pode ser o CTS, pode ser o CDP, pode ser qualquer instrumento que tenha conexão USB ou que tenha conexão MIDI para fazer isso Sim. daí. A conexão vai de cada usuário, de cada instrumento. Feito isso, o cara liga em paralelo o instrumento no computador, ele vai usar as teclas do instrumento, mas quem vai gerar o som é o instrumento virtual que está sendo simulado dentro do Uhum. computador. Depois que isso foi virando tendência no mundo, cara, isso ajudou muita gente, principalmente a galera que não tem dinheiro, às vezes, para comprar um Bosendorfer, por exemplo, que é um piano que custa, hoje, para trazer para o Brasil, custaria de 500 a 600 mil reais. Só? Só, entendeu? Quem que tem 600 mil reais? O cara acorda de manhã e vai assim, vou comprar um piano hoje. Sim. Não tem, cara. É muito Uhum. difícil, entendeu? Isso assim, sem o desembaraço aduaneiro. Senão esse piano vai lá para casa de 1 milhão fácil, entendeu? Uhum. Então, e geralmente assim, quem compra para colocar castiçal de vela em cima, entendeu? Foto da esposa, alguma coisa desse tipo. Uhum. Não é um músico profissional. Uhum. O que isso quer dizer? Isso abriu muito a área de inclusão de uma determinada galera muito talentosa também. É lógico que vem, no meio da galera talentosa, vem o lixo também, né? Ali no meio, né? Sim, sim. Padrão. Mas veio muita gente talentosa que às vezes não tinha condição de gravar com um piano profissional, mas aí possibilitou que o cara utilizasse uma simulação com um controlador e um computador. Então, hoje você tem caras aí que nem um produtor de trilha, que nem o Hans Zimmer. Esse cara, ele produz tanto com orquestra quanto com o controlador e um bom instrumento virtual. Sim. Ou seja, eu modulei muito o assunto aqui, mas é o seguinte, dá para fazer muita coisa com o piano ou com o teclado. Se tiver conexão USB, essas coisas assim que são operacionais, né, para o cara utilizar, se ele souber o poder de fogo que ele tem na mão e como usar, ele faz um trabalho muito bem feito, muito legal, com uma qualidade muito boa. Tá? Tem uma gama muito grande assim para trabalhar. Basicamente, então, seria tipo, um teclado controlador. É um teclado que eu consigo conectar no meu computador. Aí no meu computador eu baixo um programa, ou eu já posso ter, e às vezes, tipo, nesse programa, por exemplo, escutei uma música lá de tal banda, que eu gosto muito do timbre de teclado, às vezes aquela guitarra, ou enfim, que for. Eu consigo Sim, reproduzir o timbre através do meu teclado, ou enfim, consegue. É como eu falei, você vai ter o teclado para usar as teclas e o computador para ser o gerador sonoro. Nossa. Então, às vezes você fala assim, putz, cara, eu queria simular o Rhodes que o cara usou para tocar The Doors, ou queria usar o Vox que ele usou lá com o Farfisa lá para fazer Uhum. aquele timbre e tal. Cara, hoje tem tonelada de material na internet, você pode pagar, né? Ou tem Sim. alguns que são até free, que você pode baixar gratuitamente e testar. E o mais legal, hoje a coisa tá tão avançada que necessariamente às vezes um computador vira um trambolho para o cara, né? Mas ele consegue Aham. colocar num smartphone, por exemplo, entendeu? Ele consegue, às vezes, pegar lá, se o cara for usuário de iOS, Sim. tem um software chamado Sample Tank lá, que você tem desde do piano acústico até um naipe inteiro de orquestra lá que você pode utilizar. Uhum. Então, hoje está muito amplo, eu acho assim que isso é muito legal, isso ajudou muito Com certeza. na evolução do processo. Nossa. Então, só para lembrar, se você está gostando desse conteúdo, dessa masterclass aqui com o especialista da Cássio, com o nosso Marcos aí, deixa um like nesse vídeo, porque é muito importante para a gente. Vai lá no canal do Marcos, dá uma olhada lá no conteúdo dele, vai ser muito útil para ti. Então, já se inscreve no canal dele também. Se inscreve no nosso canal, porque a gente vai postar. Às vezes você quer ter aula de piano, coisa nada, a gente tem aqui também. Eu posto, vira e mexe também essas coisas de lista de produtos, lista de teclado, lista de guitarra, enfim. A Museu é uma escola de música online, então, gratuita, né? Então você pode se inscrever aqui também, beleza? Então, o Marcos, como ele comentou, ele trabalha na Cássio, é um especialista de produtos da Cássio. Marcos, existe alguma linha de teclados, falando de teclados agora, depois a gente vai falar de pianos. Existe Sim. alguma linha de teclados que seja perfeita para iniciante? Assim, tipo, meu Deus, eu quero um teclado para primeira experiência. Vai para essa linha aqui. Eu quero um teclado que seja completinho para iniciante, uma coisa maravilhosa, assim,
show de bola. Vai para lá. Então, quero que você fale aí sobre... Divirta-se. Bom, iniciante, acho que o melhor é Cássio mesmo, para puxar a sardinha. Não, vamos lá. Bom, assim, vamos começar aqui pelo básico, tá? Uhum. Como eu falei lá atrás, né? Vai começar, vai comprar o primeiro instrumento. Eu já queria com teclas sensíveis, né? Se você tem algumas opções que são legais, por exemplo, o CTS 300, eu acho que assim é bem completinho, é Sim. um produto muito leve de operar. Aham. Inclusive acho que você fez alguns reviews já mexeu bastante nele, já viu que ele é bem simples. Aham. Painel super enxuto, então assim não tem botãozeira, não tem um monte de informação ali para o usuário Uhum. se perder. É assim, é básico, é operacional, é um instrumento leve, tá? Se o cara, por exemplo, vai levar para aula, é um instrumento super leve, não pesa, Sim. acho que 3 quilos e alguma coisa, se não me engano, E acho é que não fácil de dá quase. transportar, né? É fácil de transportar por causa da alça. Ele tem aquela alcinha no meio. Então, assim, é muito legal de usar, muito prático. Se Uhum. o orçamento está mais curto, você pode partir para o CTS 200, que é igualzinho ao 300, só que não tem sensibilidade nas teclas, né? Uhum. Aí, se o orçamento estiver muito comprometido mesmo, assim, ó, é o cara que é experimental, não quer arriscar, gastar dinheiro, tá apreensivo, aí ele pode partir para o CTS 100, ou se encontrar algum remanescente de estoque em loja, às vezes ele encontra aí no CTK 1500. É mais difícil, mas ele encontra. Aham. Mas eu Pois é. recomendaria o CTS 100, entendeu? Inclusive, tem muita gente que está pegando essa transição de tipo do CTK 3500 para o CTS 300. Explica um Uhum. pouquinho se existe alguma diferença e se existe tipo algo muito gritante assim. Qual que a pessoa deveria comprar? Será que ela compra o CTS 300 ou se ela compra o CTK 3500 ou Cara, 3400? a gente tem aí uma questão assim, tem cara que acha que o instrumento, às vezes, quanto mais botão no painel, mais completo é, entendeu? Uhum. Essa linha de raciocínio não está muito errada, mas assim, hoje, o que acontece? Você tem muita função secundária escondida em menu do instrumento. Por quê? É lógico, todo instrumento ele é desenvolvido, né, depois de uma pesquisa, por isso que você tem setores, óbvio, né, de pesquisa e desenvolvimento, né? Primeiro você faz a pesquisa, depois você desenvolve. Ah, O que acontece? Você pega o CTK 3500, por exemplo, que assim é um dos teclados mais vendidos no mundo, tá? Não é só porque é Cássio, não. Globalmente ele é um dos mais vendidos. Acho que ele só fica atrás do CTK 1500, uma coisa assim. uhum. Você olha para ele tem um display legal que é educativo, tem clave de sol, tem clave de Fá, tem um botãozinho, tem uns botõezinhos lá no canto direito que é o teclado numérico que você pode é, é uma espécie de atalho, né? Eu quero pular do time de piano para o time de corda. Só você Uhum. digitar ali e tem a lista e tudo mais. Sim. O que foi percebido ao longo do tempo não é um padrão, tá? Então, assim, a gente não chegou num veredicto, mas a gente encontrou algumas coisas que são peculiares. Alguns usuários não usam isso. Eles não se importam com esse tipo de uso, com aquela listagem que tem um monte de número no painel do instrumento. Sim. Alguns outros usuários nem usam a tessitura da clave de sol, da clave de Fá e da extensão do teclado ali. Uhum. Então, assim, você pega o CTS 300, além do CTS ter sido projetado em relação ao CTS 201, que foi o primeiro teclado que a Cássio fez com baixíssimo custo, mas mantendo o tamanho das teclas, Uhum. ele prevaleceu esse conceito, tanto que tem a arte conceitual tá perdida no site aí, e eu tenho uma apresentação que eu dou treinamento e tudo mais. Esse conceito fundamental prevaleceu porque é um instrumento compacto, básico, mas operacional e com o tamanho das teclas originais e com preço acessível, né? Sim. Então, aí vem a questão, 3.500 ou 300? Cara, eu levo comigo o seguinte, como na linha do tempo de produção do instrumento, eu acho que quanto mais novo, mais melhorias ele agrega. Uhum. Então, assim, mas o CTK 3500 ele aparenta ser mais parrudo. Ué, mas você vai levar o CTK 3500 para apresentar? Acho difícil, entendeu? Levando em consideração linha do tempo, melhoria de tecnologia, melhora da fonte sonora, que vai cair lá naquele assunto que a gente falou lá atrás, que é o timbre, Sim. eu acabaria optando por um produto como o CTS 300.
Mas, se o cara achar o CTK 3.500 numa loja virtual e tá dando aquela diferença de preço, aí a gente vai cair na questão do preço. Mas se eu Sim. fosse, falando por mim, o Marcos aqui, que a gente, conversando aqui entre a gente, eu Aham. optaria por um produto mais novo, num segmento mais novo. Tanto que isso abre até brecha no que a gente estava falando, né? Que tem produto novo chegando aqui no Brasil também. Pois então. E a gente vai ter o CTS-1, né? E o CTS-400. Eu quero São... que você comente. Agora, Vamos lá, vamos lá. Atenção, vamos chamar a Globo aqui, que estamos no momento de lançamento aqui e eu acho que vai ser o primeiro canal que vai ter isso daí, porque até agora eu não vi ninguém comentando ainda aqui no Brasil, Meu, só na só gringa. por essa exclusividade você já precisava se inscrever no nosso canal, no canal do Marcos, e deixar um like nesse vídeo, porque isso aqui, Mas quem não se se inscreve. inscreveu ainda? Clica aí, porra. Meu, cara, que é isso, velho? Tá demorando, cara. A gente vamos esperar aqui. Não perde tempo, pô. Sobre isso daí, né? Vai O lá. CTS-1 e o CTS-400. Bom, ele ainda prevalece a ideia desse resgate do CTS-201, como eu falei, Uhum, o instrumento compacto, para lá, com preço acessível. uhum, O que é o CTS-1? Na última sexta-feira agora, que eu não tenho aqui, acho que foi dia 24, se eu não me engano, a gente fez um treinamento online com o Fábio Augusto, que eu falei, é o especialista maior da Cássio, falei lá uhum. no começo, e o Fernando Tapias, que é o especialista da Cássio Latinoamérica e mora lá na Colômbia. Cara, o que é o CTS-1, no geral? Ele prevalece a ideia do CTS-201, só que tem uma coisa que é sensacional nele. Os timbres, você tem toda a tecnologia AIX, que é uma fonte sonora exclusiva da Cássio. Então você vai ter ali, acho que são 61 ou 64 timbres, Uhum. que você vai ter um puta de um piano com qualidade ali. Um baita sonzão de piano com qualidade. Os pianos elétricos têm uma baita de uma qualidade também, assim. Cara, eu fiquei impressionado, assim, com a sonoridade e com a qualidade dos timbres. Não é porque eu trabalho na Cássio, não. Sim, Mas é sim. porque quando você vê um instrumento ali, com aquele tamanho dele, né? Ele tem mais ou menos o tamanho do CTS 300, só que Uhum, com acabamento muito superior, com a tecla muito legal também de tocar. uhum. Acho que são 4 níveis de sensibilidade nas teclas. Porra. E aí você pega, por exemplo, no caso do CTS-1, Uhum. você tira todo o arranjador, né? Ele não tem ritmo. Tá. Mas aí o que isso proporciona? Bom, se ele não tem ritmo, então eu posso socar timbre nele aqui com sobra, né? Com memória, assim, bastante para poder trabalhar. Aí você tem um instrumento que é compacto, que é leve, com uma puta sonoridade. E um negócio que é muito legal, que vai ser comercializado aqui, ele é compatível com um dongle, que vai ser vendido pela Cássio. Ainda não está definido se vem junto com o instrumento ou não. É Uhum. uma coisa que a gente está acertando ainda. Ele vem com um donglezinho que você pode fazer transmissão MIDI via Bluetooth do Nossa. instrumento pro smartphone, pro computador, entendeu? E Uhum. assim, cara, pelo treinamento que a gente teve, pelo primeiro contato, não tem delay. Assim, é um negócio assim, você tocou, o instrumento responde. Massa. É o que a gente estava falando do controlador. Aham, aham. Então ele acaba virando um controlador sem fio. Que massa, velho. Então, assim, puta, é sensacional. Show. O pessoal pode procurar na internet que tem aí o pessoal já fazendo os testes com os timbres, a biblioteca de timbres e tudo mais. Uhum. Mas assim, cara, é um instrumento que eu falei assim, falei, velho, vai cair certinho na minha mão, porque como eu tenho uma mesa que cabe aqui o tecladinho aqui em cima, Uhum. para trabalhar com produção, com gravação via MIDI, com o Maczinho que eu tenho, cara, vai me resolver a vida. Massa. E não só para isso, mas, por exemplo, o adulto, que vai ter o primeiro contato com o instrumento, Uhum. mas já queria um instrumento com uma qualidade sonora legal, com investimento baixo, mas com um tamanho compacto. Então, assim, você tem algumas coisas que compensam outras, né? Uhum. Um instrumento que ele pode carregar para qualquer lugar, tem Bluetooth, tudo mais, ele pode reproduzir os playbacks de áudio dele também pelo smartphone. Acho que não vai precisar editar isso. Peraí. Meus gatos estão brigando. Entendo como Separa é que é. lá. Enche um copo d'água e joga em alguém lá. Você consegue fazer isso?
Acho que ele conseguiu. Então, assim, eu estava falando, para o adulto que vai estar procurando um instrumento que tem essas necessidades e que ele possa transportar, possa reproduzir os playbacks dele, cara, o CTS-1 vai cair assim como uma luva. O 400 a gente não teve ainda treinamento, não teve contato com ele, mas assim, pelo geral, ele é muito parecido com a ideia do CTX 800. Só que, obviamente, o tamanho é muito mais compacto, né? Não tem tanta informação no display, mas vai ter a mesma operacionalidade com o Bluetooth. Você coloca o dongle na porta USB lá e você pode também reproduzir as mesmas funções, né? E o que me impressionou das duas linhas, assim, no geral, é o seguinte: qualidade do timbre. A qualidade do timbre, assim, cara, tá show de bola. Massa. E no CTS-1, você tem um sistema de surround nele. Eu nunca vi isso, cara, num teclado. Eu já vi Bass Reflex, os caras colocar tipo de um subwoofer nos ventiladores mais top, assim, e tal. Mas sistema de surround mesmo, que ele cria aquela ambiência, né, do surround, que é o som, assim, em volta, distribuído, saindo do painel do instrumento a primeira vez. Então, assim, quando chegar no Brasil, para o usuário que quer um instrumento mais legal, tamanho compacto e tudo mais, eu acho que vai cair como uma luva. Assim, vai servir muito bem. É um puta teclado legal mesmo. Basicamente é um teclado assim de quem tem, sei lá, claro, não sei se vai ter uma faixa etária assim, mas é um teclado indicado para adultos que querem aprender a tocar. Perfeito. É o ideal, entendeu? É o adulto, vamos pensar assim, o adulto que quer um produto legal, uma sonoridade bacana, mesmo ele não tendo contato nenhum com o instrumento. Porque às vezes o que acontece? Você pega um cara que é adulto e resolveu estudar música. Aconteceu muito agora nesse período de pandemia que a gente está. E você fala para o cara assim, começa com um teclado para iniciante. Aí ele olha para o CTS 300 ou para o CTK e fala, mas é muito infantil. O cara confunde os termos, entendeu? Ele acha que teclado para iniciante, teclado infantil é a mesma coisa. E, na verdade, é uma ponte muito distante. É uma coisa muito distante uma da outra. Mas aí, vamos lá. Você apresenta o CTS-1 para o cara. Tem bom timbre, tem conectividade, o preço é acessível, a operacionalidade do produto é muito fácil de trabalhar. Então, assim, já é legal. Mas, cara, isso deve ser um baita trambolho. Não, é um instrumento pequenininho, cabe na mesa do cara para ele estudar. Porque às vezes o cara fala assim, vou comprar teclado, tem que comprar suporte, tem que comprar cabo, capa. Não, o CTS-1 você põe em cima da mesa. Não queria ligar na fonte. Bota 6 pilhas nele lá e seja feliz. Dá para trabalhar com ele até, acho que mais de 6 horas, se eu não me engano, se for pilha alcalina. Então, assim, ele preenche justamente para esse tipo de público. Aí vem aquela questão. Mas o iniciante pode comprar esse produto? Cara, tem dinheiro? Acha legal? Manda bala, não tem problema nenhum. É o que a gente falou, só agrega, né? Um instrumento que quanto mais coisa você agrega, mais legal fica pro cara usar. Massa. Show de bola, hein? É importante falar que ouvi dizer, boatos aí, né? Que vai ter uma review aí no teu canal, né? Desses teclados aí. Então, é bem possível. Então, gente, como o Marcos ele trabalha na Cássio, ele recebe esses teclados geralmente quase que em primeira mão. Então, vão lá, se inscrevam no canal dele, porque assim que sair, que ele receber, ele falou que ele já vai gravar uma review. Então, vocês vão conseguir ter acesso a uma review completa, assim, onde, enfim, tudo. Vocês vão conhecer o instrumento primeiramente no canal do Marcos. Então, vão lá e se inscreve lá. Se inscreve aí. Lá eu vou fazer um unboxing e mexer toda a parte operacional dele, né? Para mostrar para a galera o que ele é e para quem que é. Show de bola, então. Beleza. Então, tu tem alguma coisa de dados técnicos do CTS-1 ou do CTS-400? Cara, eu até poderia abrir o site aqui da Cássio, dá até tempo, acho que dá tempo de dar uma corridinha aqui. Deixa eu só pegar aqui, ó, CTS-1, especificações. Vamos comentar um pouquinho sobre as especificações. Já que a gente não tem ele fisicamente, vamos dar uma comentada aí só para... Sim, claro. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Por enquanto, para você ter ideia, a parte de especificações dele já tem no site da Cássio em português, que é o cassioteclados.com.br.
O link está aqui tá? na descrição do vídeo, se você quiser acessar lá. É só entrar lá que já vai ter a ficha técnica dele. Beleza. Eu gosto de usar bastante um site que tem aqui na gringa, né? Principalmente o Cássio Global. Então, você já tem algumas coisas que são legais aqui, ó. Ah, aqui, ó, que eu te falei, ó. Timbres, ele já tem 61 timbres, né? Uhum. Que vão dos pianos, são timbres clássicos. Então, você vai ter piano, órgão, cordas e synth, né? Tá. Você vai ter aqui a possibilidade de fazer layer, então você vai conseguir juntar dois sons, né? Você Aham. misturar dois pianos, que você pode colocar um acústico e um digital, que aí ele dá Massa. aquele blend. Mas, cara, é sério mesmo, não é porque eu trabalho com o Nakasio, não. A qualidade, assim, me surpreendeu, velho. A Legal fonte, demais. tu falaste que a fonte sonora ele é AIX, é a mesma do CTX, AIX, né? a mesma do CTX, só que você vai perceber que as amostras que estão lá, a do CTX já é muito legal, né? Aham. Os timbres que você tem no CTX, assim, já são bacanas. O que está no CTS o gerador é o mesmo, só que o timbre ele é diferente, cara. Eu percebi que ele tem uma extensão maior, uma profundidade maior no timbre. Então ele é Massa. bem, bem mais agradável, né? Show de bola. E aí você percebe aqui, ó, ele tem chorus, delay, Uhum. alguns DSP que são processadores de efeitos digitais já embutidos em alguns timbres. Sim. Tem equalizador mestre, você tem 10 variações de equalizador, metrônomo. Uhum. Então, assim, para o cara que vai estudar rítmica, essas Sim, coisas, tá? sim. Cabe muito bem. Transpose, que é obrigatório para o cara fazer a transposição de notas ali. Uhum. Oitavador, por exemplo, o instrumento tem 61 teclas, mas ele quer alcançar os graves lá que tem na região mais à esquerda do instrumento, você pode Aham. oitavar, né? Show. Compatível com o Cordana Play, que é aquele Uhum. aplicativo educativo que ensina o cara a tocar. E o mais legal, por causa do dongle, não precisa plugar cabo USB, né? Você vai simplesmente colocar o dongle ali, parear com o seu smartphone. Tem uma lista de smartphone que é compatível lá. Uhum. E você abre o Cordana se você usa em tempo real, sem ligar Massa. fio nenhum. Legal, Então, o cara. risco, o risco de incompatibilidade é muito menor, né? Aham. Tem saída USB micro, tipo B, se o cara quiser usar como controlador de áudio plugado no computador, como eu falei anteriormente. Uhum. Surround, né? Com o sistema de Bass Reflex, dá aquela ambiência em torno, né, do cara que está tocando. Sim. Aqui no Brasil já vai vir com a fonte. Então, assim, a fonte é bivolt, cara, não precisa se preocupar se a energia em Aham. casa é 110 ou 220. A não ser que ele faça alguma coisa que liga num trifásico. Aí não tem, Sim, não sim. tem quem Aham. ajude, né? Ele pesa mais ou menos em torno de 4,5 kg com as pilhas. Então você pode colocar até 6 pilhas tipo AA nele, né? Você pega Uhum. as 6 pilhas alcalina, põe nele e Sim. tem uma autonomia. Só não está mostrando para mim aqui a autonomia de uso. Mas eu acho que é entre 4 e 6 horas, até mais, dependendo do uso. Show. Esse teclado que tu está falando é o CTS-1, né? Esse é o CTS-1. Deixa eu ver se eu acho do 400 aqui, para a gente ter Massa. uma ideia dele. Enquanto o Marcos procura ali os dados técnicos do CTS 400, deixa aqui no comentário, nos comentários, se você está gostando desse vídeo, se você tem alguma dúvida, porque se vocês gostarem, deixa um like também se vocês estiverem gostando, porque se vocês estiverem gostando, deixarem suas dúvidas nos comentários ali, a gente pode fazer às vezes outro vídeo esclarecendo Sim, as dúvidas que tiveram nos comentários. Você tem a claro. oportunidade de tirar as dúvidas aqui com o especialista da Cássio, de graça, exatamente, De graça, de de graça. graça. Então, deixa nos comentários aqui, enfim, compartilha às vezes com alguém que você conhece que tem alguma dúvida relacionada a teclado, piano, enfim, a gente vai ficar muito feliz e Sim. quanto mais pessoas a gente puder ajudar, melhor vai ser, beleza? Então, vamos ver se o Marcos achou ali Achei Achou? aqui. Show de bola. Cara, ele tem uns números aqui que impressionam. Ó. Por exemplo, timbres ele tem 600. Porra, Entendeu? Então, assim, a biblioteca grande, né? É o aquela história que CTS eu 300, falei. o CTS 300 tinha 400, né? Exato. Então, já tem 200 timbres a mais aqui. Aham, Né? Olha as coisas legais aqui. Ele faz o layer, que é juntar duas vozes, mas ele também aham, faz o split. Né? Se você quiser dividir o massa, teclado em duas regiões diferentes, ele já vai fazer. sim. Outras coisas aqui. Equalizador mestre, tem também. Sistema de surround, ele vai ter também, igual Uhum. do CTS-1. A fonte E também é tem AIX? a fonte é AIX também. E Beleza. aí,
ele tem uma sacada aqui que é o seguinte, como ele é arranjador, ele tem essa biblioteca de ritmos também, então o que que acontece? Você tem aqui, por exemplo, número de ritmos, você tem 200. Então, Legal. a biblioteca bacana de trabalhar. No CTS 300 tinha 77. Já ampliou, tá vendo? Aham. Então, assim, já é o que eu sempre falo. Vai melhorando com a transição de linha do tempo, eu quero um produto mais novo, assim, porque ele Sim. agrega muito mais recurso Aham. para trabalhar. Aí, tem outras coisas que são legais. Ó. Por exemplo, tem um auto-harmonizador. O pessoal que não sabe o que que é o seguinte: quando você toca um acorde na mão esquerda e você toca a nota na mão direita, por exemplo, eu quero um chorus com 4 vozes no estilo country. Você Uhum. vai lá, seleciona, projeta aqui um dó maior. Quando você tocar só a nota dó, ele vai projetar o dó e as outras 3 vozes em Uhum. cima desse acorde que você fez. Então, É basicamente, como se... tocando uma tecla, vai ter o som de 3 notas. Exato, Aham. exatamente isso daí. Para um teclado desse nível, cara, isso aqui vira uma puta de uma ferramenta, Uhum. entendeu? Tanto para o cara que vai começar a tocar, para o cara que já toca, e até para o cara que quer dar uma experimentada nesse mundo de ritmos e tudo mais. Sim. Então, e você tem, é, transpose também a mesma coisa, registração, que é um negócio legal, que o cara monta o setup dele com o ritmo, com o timbre que ele quer e aperta só um botão para chamar aquele setup específico que ele fez, né? Uhum. É bom para quem toca ao vivo, né? Quem faz a apresentação. É uma baita de uma ferramenta, porque assim, o cara programa em casa, leva para o palco junto com o set list de música dele, ele só aperta um botão e vai em cima daquela música que ele programou, Show de né? bola. Isso é bom. Tem o mesmo esquema do adaptador Bluetooth também. Uhum. Você pode colocar o dongle ali na traseira dele, que é o WU alguma coisa, não lembro o código, mas é exclusivo Uhum. da Casio. Massa. E compatível com o Cordana Play também. Conexão USB, que você vai poder utilizar como controlador, né? Uhum. E especificamente nesse modelo, eu não lembro no CTS1, mas nesse modelo, ele vem com 2 roldanas, né? O que que é a roldana? Você pode passar uma correia no teclado e usar ele como um keytar, né? Como se fosse uma Ah, que guitarra. legal. Então, assim, já vem. O cara não vai Uhum. precisar, não vai precisar eventualmente furar o teclado dele para Sim, colocar a sim. roldana, entendeu? Aham. Já vai Não, estar mas que lá. massa. Legal. Então, ele já proporciona isso daí, que é o quê? Performance, né? Se o cara quiser fazer uma graça ali no palco, ele Sim. já tem essa possibilidade, né? Show de bola. Já vai com a fonte bivolt também. E aí a gente entra em especificações que são padrões, né? Que tem no CTS1 também, que é o Bass Reflex, é o Surround, Uhum. mesa é igual, compartimento de pilha. É tão igual quanto o CTS1. A diferença é que, por exemplo, o CTS1 você vai ter um painel liso, né? O operacional é feito pelos botões. No 400 você vai ter um painel que tem display, tem o dial para o cara procurar as informações mais rápido ali. Para quem não Uhum. sabe o que é o dial, é o disco seletor, né? Aquela Sim, rodinha que sim. você Aham. dá o giro ali, vai mais rapidinho, né? Então, assim, é lógico, são para 2 públicos diferentes, né? São Uhum. propostas diferentes. É um teclado compacto, tão compacto quanto a linha Cassiotone anterior, mas Uhum. também não abre mão da qualidade. É super, super operacional também. Teclado E legal pra se, caramba para e trabalhar. se, e se o cara tiver dúvida assim, meu, eu compro o CTS-1 ou eu compro o CTS 400? Marcos, Aí, me ajuda. aí vamos pensar assim, na dúvida você compra os dois, se você tiver bastante dinheiro, entendeu? Né? Show de bola. Não, não é o caso. Mas assim, o cara ele tem que pensar assim. Isso aqui que eu falo para a galera que é super importante. O que que você quer, né? É uma pergunta assim meio agressiva, mas ela é necessária. Fala, o que que Uhum. você quer? Você tem Sim. necessidade de tocar com ritmo? Não. Opa, então você já eliminou uma boa parte da funcionalidade de um instrumento. Uhum. Ah, mas cara, eventualmente acontece de ter que usar ritmo porque em determinada ocasião, por exemplo, o cara vai tocar barzinho ou vai tocar em casa, ele gosta de um Aham. entretenimento. Aí é o CTS 400. Não tem como fugir, entendeu? Porque Sim. tem essa ferramenta que agrega. Ah, não vou tocar com ritmo. Estou comprando um produto que é para estudar ou que já é para tocar, mas minha preocupação maior são os timbres com qualidade superior. Opa, Uhum. então aí já é o CTS1. Não que o 400 não tenha timbre com qualidade, mas Sim. você tem uma diferença. Tipo,
Um tem 61 timbres, outro tem 600. Então, Ah. assim, fica subentendido, né? Ah. Então, assim, o cara às vezes, eu preciso simular um saxofone. Cara, compro 400. Ah, não, minha preocupação não é essa. Então, é o CTS-1. Por isso que fica bem, bem em cima da questão. O que que você quer? Assim, o que Uhum. que você precisa? Qual que é a sua necessidade? Uhum. Então, o Ah, cara tem que pensar bem antes de adquirir ou um ou outro. show de Tá bola. certo que também acho que provavelmente, devido ao perfil, também vai ter diferença de preço que vai ajudar também a definir bem isso daí. Aham. Então, são perfis distintos, mas é o cara refletir. No geral, é isso. O cara tem que se Massa. perguntar, meu, o que que eu quero? Como que eu vou usar? Show de Isso já bola. ajuda muito. Falando nisso, se você está em dúvida entre como escolher um teclado, a gente já comentou aqui na live também como fazer isso. Na live não, na Masterclass. E, inclusive, eu vou deixar aqui embaixo um PDF que a gente tem aqui da Musier sobre alguns pontos que são fundamentais. Tipo, tu vai lá, para ter um teclado show de bola, assim, né? Então, tu vai lá, olha, tem alguns pontos. Vai ter que ter acessibilidade, tem que ter... Taranã, e eu tenho uma breve explicação lá sobre as configurações. Enfim, você pode baixar aqui o PDF, você consegue baixar no seu celular, enfim. É uma ajuda que você pode ter aí na hora de escolher um teclado para você, tá bom? Se eu não me engano, tem de teclado e piano. Eu vou deixar aqui embaixo para você também ter uma ajuda, né? Lembrando, mais uma vez, se você estiver gostando desse vídeo, deixa o like, porque ajuda bastante a gente, motiva nós dois a estarmos aqui e Like aí, trazendo... meu. Isso, deixa o link, deixa o link. Deixa o link. Putz. E se inscreve no canal do Marcos, porque lá tem muito conteúdo bacana. O link está aqui na descrição. E se inscreve no canal da Music aqui também, beleza? A gente está se encaminhando para o final aqui da Masterclass, mas vamos tentar tirar mais um pouco das dúvidas de vocês. Vamos falar um pouquinho, voltar para falar de pianos. Vamos lá. Existem alguma linha da Cássio que é voltada para iniciante? Qual seria um piano da Cássio que seria bom para iniciante, um piano completo? Inclusive, só antes de tu começar, tem um vídeo aqui no canal onde eu indico alguns teclados para iniciante também, mas é muito importante você ouvir direto da fonte aí de um cara que é especialista sobre isso. Então, Marcos, como eu escolho um Bora. piano e se existe algum modelo perfeito para mim que estou começando? Bom, levando em consideração tudo que a gente falou ali, de peso, etc. e tal, Uhum. existem segmentos que são, né, para públicos diferentes. Para iniciante, intermediário e até para o hobbyista, né? Sim. Às vezes o cara vai iniciar, mas ele quer um puta de um piano, né? Mas vamos ser objetivos. Uhum. Hoje, você tem ali o CDP-S 100, o CDP-S 150 e o CDP-S 350. E ainda tem o CDP-S 90, que ele é igual ao 100, só que o 90 a possibilidade de encontrar ele mais na web e menos na loja física. Mas é o mesmo produto, tá? Mas Uhum. isso é detalhe que a gente pode discutir numa outra ocasião. Uhum. Por que o CDP é legal? Eu indicaria para um iniciante. Primeiro, peso de tecla. Ele já é um piano com 88 teclas, já com todas as teclas pesadas. Então, assim, ele não vai fugir da essência que é um piano, né? Que é Uhum. um instrumento de cordas, mas você tem ali a parte percussiva, né? Que vai percorrer dos dedos do cara para as cordas. Então, ele vai simular o peso da tecla como se fosse um martelo batendo na corda do piano original. Uhum. Ele é compacto, então, assim, ele tem a profundidade dele é legal, cabe em cima de uma mesa, de um suporte, enfim. E também é um instrumento leve, ele pesa, se eu não me engano, acho que 11 quilos. Então, Uhum. assim, levando em consideração que não precisa ir muito longe, há 10, 15 anos atrás, que é razoavelmente longe, mas, assim, Sim. não tão longe em termos de tecnologia, Aham. você tinha instrumentos que pesavam 30 quilos. Aí você fala assim, mas acaba sendo leve 30 quilos. Você consegue andar 100 metros com 11 quilos na mão, mas você não consegue andar 50 com 30 quilos. Entendeu? Uhum. Mas, enfim, o CDP ele acaba sendo um bom instrumento de entrada, por quê? Cara, a operacionalidade dele é muito simples. Você vai ver que não tem muita função distribuída no painel, não tem um monte de botão, não tem um monte de coisa que você precisa ficar apertando para fazer ele funcionar. Você liga na tomada e sai tocando. Isso Uhum.
Para o estudante, acho que não precisa mais que isso, Sim. né? Se o cara quiser uma coisa mais ampla, aí ele pode ir para um CDPS 350, por exemplo, que aí ele vai ter o arranjador, aí ele pode misturar timbres, criar camadas específicas. E, assim, quanto maior a numeração, mais coisa vai agregando, né? Uhum. Se for um cara assim mais específico, ele quer alguma coisa a mais, aí ele pode, por exemplo, pegar um PXS 1000, que aí já Uhum. entra na linha Privia, que aí é Sim. outra história, que você vai ter o modelo S1000 e o S3000. Já vai ter conexão Bluetooth nos dois, o timbre de piano já é uma variação um pouco melhorada, a qualidade dos falantes já é superior, só que junto com tudo isso agrega também mais valor a Sim. ser pago no final, né? Obviamente. E para o iniciante ainda, se for um cara assim mais clássico, gosta do visual mais clássico, que é um instrumento que se arremeta a uma ideia de piano mesmo, tem aquele visual do piano e não do piano de palco, né, que é o instrumento mais Aham. básico. Aí ele tem duas opções. Ele pode pegar ou um PX 770 da, da, da linha Privia também, Aham. ou um AP 270, que aí é a mesma coisa que o PX 770, só que o móvel é um pouquinho mais robusto, né? Proporciona uma aparência um pouco mais clássica ainda, né? Uhum. Mas assim, isso cai naquela pergunta, mesmo o cara sendo iniciante, ele tem que saber o que ele quer. É óbvio que no CDP, como é um instrumento, é um piano de entrada, ele vai pagar mais barato. No Sim. PX, ele vai pagar mais caro. E isso aí está relacionado à pesquisa, ao gosto dele. Uhum. Mas eu usaria essa escala, entendeu? Eu começaria ali no CDP, iria para o PX e, por último, iria no Selviano. Show. Pensando no iniciante, né? Aham. E tem muita gente ainda que pergunta, tipo, sobre a linha CDP 130 e 135. Porque ele ainda encontra, cara, ele ainda É? encontra o CDP 120, o 130 e o 135, eles foram os instrumentos, assim, em termos de tecla pesada, foi o que mais vendeu na Cássio. Aham. Tem Ah, muita uma gente. coisa sensacional, muita gente, inclusive muito iniciante de piano, acabou usando ele como porta de entrada, até para outros instrumentos de outras marcas, Uhum. mas acabou optando por ele porque era assim, cara, é um instrumento baratíssimo, levando em consideração que é um piano digital, mas o cara conseguia comprar por R$ 1.800. Era o piano digital mais barato que tinha no mercado. Sim. Levando em consideração isso, ter a tecla pesada e o som legal, um timbre legal de piano, pô, o estudante tá perfeito, tá ótimo, Aham. preenche super bem. Então, assim, ainda tem, algumas lojas ainda tem ele remanescente em estoque, você vai Uhum. encontrar na web com mais facilidade, mas Sim. ainda tem, né? E se fosse, por exemplo, explicar a diferença de uma forma bem simples, a diferença entre o CDP 135 e o CDP 100. Às vezes, porque às vezes tem gente que, tipo, encontra, por um acaso, encontrou esse piano aí no Mercado Livre, enfim, em algum lugar aí, e daí percebeu que tem outro modelo igual, assim. Daí, qual que é melhor? Aqui, ó, ele cai naquele mesmo negócio do CTK 3500 e do CTS 300, né? Uhum. Eu vou naquela história de novo. Por linha do tempo, eu acabo optando pelo CTS, por quê? Ele é mais novo, o tamanho do instrumento ficou menor, sem abrir mão do peso das teclas e do tamanho das teclas. Sim. Então, assim, mas o CDP 135 é inferior? Não, não é inferior. Ele só foi lançado em outra época. Então, a Uhum. tecnologia utilizada nele era outra, né, que antecede o CDPS 100, por exemplo. Sim. Se eu fosse comprar hoje, é lógico, você vai encontrar o 135 mais barato que o S100. Uhum. Até porque, assim, aí vem aquela ideia assim, mas saiu de linha. Eu falo, não, aqui no Brasil ele é comercializado. O produto só sai de linha quando para de ser comercializado, né? Então, assim, cai na questão do quê? Para mim o timbre do S100 é mais agradável. Então, vou optar pelo S100. Putz, cara, o meu orçamento não dá para o S100. Então, compra o CDP 135. Uhum. Mas os dois têm qualidades e funções assim que são muito próximas e voltadas especificamente para o estudante. O cara que vai começar a tocar ou para o cara que vai estar migrando do teclado para o piano, quer se adaptar, acho que vai ser uma puta de uma ferramenta. Show. Diferença está no quê? Linha do tempo. Quanto mais Uhum. novo o instrumento, mais tecnologia com uma qualidade melhor você agrega a ele. Mas, Essencialmente é isso. show de bola.
Marcos, então, para finalizar a nossa live, eu só vou pedir, tu como a tua carreira de músico, de professor de música, de especialista, de coisa arada, para um cara que está começando hoje a tocar piano ou teclado, você teria 3 dicas para esse cara que está começando a tocar? Na verdade, teria um monte, mas não dá tempo. Cara, assim, se eu fosse sintetizar, né, assim, o cara que vai começar, primeiro, conheça o instrumento, Uhum, tá? O que é conhecer o instrumento? Cara, hoje você tem internet, pesquisa sobre o instrumento, a história dele, entendeu? Como que ele foi construído, o conceito, o contexto dele. Segundo, explora o instrumento. O que é explorar o instrumento? Liga ele na tomada, toca uma nota, toca duas, toca três, mete a mão no instrumento para ver o volume, se está saindo mais alto, se está saindo mais baixo. Toca uma nota, escuta o som daquela nota, entendeu? Explora o instrumento, compreende o que é o instrumento, o uhum, que dá para fazer com ele. É lógico, vai muito além disso, né? O cara vai ter que conhecer artistas, escuta esses caras que tocam piano, cria uma referência, entendeu? uhum, Porque você vai acabar imitando alguém. Isso é o que a gente chama de influência e isso é super sim, natural. Eu acho que a mais importante de todas é não pular etapa. Não pula etapa, entendeu? Não, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: não avança um assunto que você está estudando, né? Tipo, o cara, estou estudando teoria musical. Não vai para, por exemplo, vou estudar percepção, mas a teoria tá legal? Ah, não tá. Cara, então conclui. uhum, Não avança, entendeu? Não queime etapa, não tenha pressa de fazer as coisas. sim, Porque hoje a gente tem muita gente que faz assim, o cara toca guitarra, piano, contrabaixo, bateria, trompete. Fala assim, mas como é que você toca tudo isso aí? Fala, tocando mal tudo. ah, O cara toca mal sim, tudo. Então, assim, não tenha pressa. Tem gente que desenvolve o trabalho mais rápido, tem gente que desenvolve menos rápido. uhum, Aí, no meio disso, tem gente que pergunta assim, quanto tempo que eu vou estar tocando? Eu não sei, cara. Depende da tua disciplina, uhum. Rotina do, de do tempo que estudo. você... Exato. Então, assim, não tenha pressa. Conheça o instrumento, entendeu? Se familiariza com o instrumento. Segue esses 3 passos que são essenciais. Show de Né? bola. Depois vem a disciplina, buscar material. E, assim, vai se desafiando. Pega esses 3 aí e vai se desafiando. Ó, concluí essa etapa, agora eu vou para a próxima. Concluiu essa, vou para a próxima. Mas, assim, resolva o assunto, Uhum. entendeu? Não queime etapa. Faz, vai fazendo e vai evoluindo. Eu acho que essencialmente seria isso, Show de né? bola. Então, tá bom. Então, gente, finalizamos essa Masterclass com o nosso especialista, o Marcos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo inteiro. Muito obrigado a você que chegou até aqui no final. Se inscreva no canal do Marcos, como eu já comentei. Lá tem muita coisa boa. Então, enfim, você vai encontrar muita coisa lá, muita coisa exclusiva ali, como a gente comentou. Vai ter os lançamentos da Cássio, tudo você vai encontrar lá, as reviews. Se inscreva no canal da Musier aqui também, onde você encontra. Nós somos uma escola de música online. Então, aqui você vai encontrar tudo de graça, aula de ukulele, violão, contrabaixo, acordeon, teclado, piano, tudo. Além dessas masterclass, a gente vai fazer com mais especialistas, professores e tudo mais. Então, realmente, muito obrigado a você que ficou até o final. E é isso aí. Compartilhe esse vídeo com as pessoas aí que você acha que vão gostar, que vai ser útil. E é isso aí, beleza? Lembrando, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, porque, enfim, a gente, como eu falei, a gente pode pegar essas dúvidas e fazer um outro vídeo ainda para esclarecer essas dúvidas com vocês, beleza? Então, muito obrigado, Marcos, mesmo. Eu que agradeço Muito também pela legal, oportunidade. muito massa. Não tenho palavras para descrever Eu que com massa. agradeço, pô. Então E é isso tamo aí, aí. ficamos à disposição também. Qualquer coisa, tamo aí. Show de bola. Então é isso aí. Valeu, tamo junto. Tchau. É nóis. Até mais.